Se a gente aguarda a chegada de Rosh Hashanah até o dia do Rosh Hashanah, a gente chega tarde. Se vocês quiserem chegar a Rosh Hashanah mesmo, tem que passar por um período de preparação. Não só na liturgia, com a adição de um salmo que recitamos durante o mês de Elul, nos familiarizarmos com o som de shofar, não só adicionando na semana antes as preces de Slichot, no mundo Ashkenazi, no mundo Sefaradi, durante todo o Elul se recitam essas preces. E tudo em preparação para chegar a Rosh Hashanah na hora. Mas o mais importante é se preparar. Não é simplesmente fazer os rituais. Os rituais sozinhos não convencem. E fazer o trabalho da alma que a gente precisa de ir para dentro, de descobrir realmente onde está nosso potencial de crescer para ser o melhor eu que eu posso ser. E tenho um mês para preparar. Ah, mentira, tenho um mês, tenho um ano. Mentira, não tenho um ano, tenho uma vida. O mês de Elul, o dia de Rosh Hashanah, os dias de Kippur, os Aseret de Yemei HaTeshuvah, são só símbolos, são só metáforas de como temos que viver cada dia. E assim, este Shabbat, o último Shabbat do ano, é parte dessa preparação. A leitura da Torá nesse Shabbat Nitzavim, é tão importante que na liturgia do movimento reformista nos Estados Unidos, é a leitura que se faz na manhã de Yom Kippur. Fora do ciclo anual, acrescentamos, em vez do livro de Vaikra, do livro de Levíticos, acrescentamos esta parashá, Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vocês estão neste dia, todos vocês, diante do eterno seu Deus. Vocês, os chefes das tribos, vocês, os anciãos, e vocês, os oficiais do povo, todos os homens de Israel, vossas crianças, vossas mulheres, inclusive os estrangeiros que convivem com vocês, do lenhador ao carregador da água, para entrarem no pacto do eterno seu Deus, que o eterno seu Deus conclui com vocês neste dia com suas sanções. E bem no começo da Parashá Nitzavim. O Rabino Sérgio sugeriu misteriosamente que neste Shabbat, o último do ano 5774, né? 84, estou 10 anos atrasado. Que ele intitulou de Shabbat Hashanah. Diz, vamos falar sobre união. E achei engraçado, porque é o primeiro Shabbat na história da Ari que tem 2 serviços, um cá e um lá. Mas o Shabbat da união, com a tragédia do dia 7 de outubro, a guerra que continua, as perdas choradas, os sequestrados ainda sem resgate, a gente esqueceu o quanto nós não estávamos juntos no último Rosh Hashanah. Israel estava nas ruas, o conflito entre o governo e o judiciário, entre Haredim e Hilonim, entre a costa mediterrânea, onde está Tel Aviv, e os assentamentos em Yehudá e Shomron.
cada vez mais agressivos. A gente esquece, como um ano atrás, dias antes de sermos atacados, estávamos celebrando a nossa desunião. A ideia de sermos um Am Echad, que sempre foi um ideal, parecia um ideal inatingível. E, no entanto, a mesma leitura deste Shabat foi a que fizemos um ano atrás, enquanto nos preparávamos para receber o novo ano. Atem nitzavim kulchem hayom kulchem. Vocês todos estáis hoje presentes. Nas primeiras 4 palavras, 2 que merecem atenção. Começo com a palavra kulchem. Todos. Não tem brit. Não tem pacto entre Israel e Deus se não estivermos juntos. E quem somos nós? Porque o texto poderia ter falado simplesmente Atem nitzavim hayom, mas insiste na palavra kulchem. Vocês todos. Quem somos nós, de acordo com o texto? Aqueles que são privilegiados, claro, nem precisa explicar, os líderes políticos, os sábios, os juízes, os abastados da sociedade. Porém, a lista não para por aí. Crianças e mulheres, especificadas na lista, 2 categorias que nem sempre, é claro, foram incluídas na definição do povo. Aqui, especificadas. Sem elas, não há brit. Sem elas, não há pacto. E mais, o estrangeiro que mora entre vocês, que ideia radical! Se ele escolher viver com vocês, também ele deve ser incluído no Brit. Não pode mudar as regras de residência sem seu consentimento. E quem eram alguns desses estrangeiros que a Torá especifica? Desde o rachador da tua lenha até aquele que tira a água do poço para você poder beber. Isto é, aqueles que fazem aquelas tarefas que ninguém de vocês quer fazer, porque são pesadas e difíceis. Penso agora num instante na realidade dos Estados Unidos, onde moro os últimos 30 e tantos anos, com os frequentes ataques contra os imigrantes, incluindo os que entraram ao país ilegalmente. Sem eles, nós que moramos na Califórnia, não comeríamos nem alface nem morangos. Porque não tem americano nato que queira fazer esse esforço, esse trabalho. Quem são eles? Aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, que fazem as coisas que vocês não querem fazer, mas são necessárias para vocês manterem suas confortáveis vidas. Querem um Brit? Tem que incluir. Não se faz Brit com exclusão. Tem um Brit Kodesh, que é o Brit do pacto que entramos em Israel com Deus. E tem um Brit Olami. Um pacto que temos que fazer entre nós uma e outra vez para resgatar-nos como humanidade. Para poder continuar vivendo no mundo. Kulchem, sem exclusões, a não ser quem não aceita as regras. Todos, além de todas as diferenças ideológicas que podemos ter, direita, esquerda,
Bolsonaro, Lula, Trump, Harris, Haredi o reformista, Ashkenazi ou Mizrahi, se não estivermos juntos para afirmar o Brit, que dá direito à nossa existência na terra de Israel e na terra, não tem Brit e não haverá terra. E aqui, a segunda palavra importante, Hayom, hoje. Não lembrem, Nitzavim, na sua origem, é um discurso que Moshe pronuncia quando o povo de Israel está perto de entrar na terra prometida, onde Moshe não vai ir. Mas se a gente só lê o texto como naquele dia Moshe falou para o povo, Hayom, hoje, lembrem que amanhã vai ser outro dia, estamos perdidos, não entendimos o texto. O grande comentarista Rashi explica, Hayom não se refere àquele dia em que Moshe falava com o povo de Israel às vésperas da chegada à terra prometida. Hayom, diz Rashi, é cada dia, todos os dias, estes dias, o dia de hoje. Cada dia é véspera de algo novo. Hamehadesh bechol yom tamid maaseh bereshit. A criação se renova cada dia. Quanto mais temos que renovar-nos nós a cada dia? Atem, nitzavim, não são palavras. É uma postura de vida. É como lembrar, ergue teu corpo, não fica cada vez mais assim. Não, cada manhã você vai no espelho e se diz, Atem nitzavim, ergue tua alma. Trabalha no teu espírito. Conquista teus prejuízos. E entra no mundo. O Brit deve ser renovado a cada dia. Às vésperas de entrar nos dias sagrados do calendário, a Torá vem nos lembrar da necessidade da união. Não está interessada em unanimidade. A nossa tradição não tem medo de diferenças, de argumentos. O que ela procura é a inclusão, a tolerância das diferenças, a capacidade e a vontade de ouvir o que o outro tem a dizer. E o que a Torá nos diz, de acordo com Rashi, é que cada dia o Brit, este pacto deve ser reafirmado. Quanto mais, às vésperas de nos encontrar com Deus nos dias temíveis do calendário. Você quer que o Eterno ouça suas preces? Comece tendo a certeza que você pode ouvir a voz do outro, do seu vizinho que pensa como você, ou do outro lado da rua que pensa diferente. Shabbat Shalom.